Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou a Lucileila Queiroz, agente gestora e conselheira do Savim. Este é mais um vídeo do canal do nosso sindicato. Para você que está chegando agora, seja muito bem-vindo e fique à vontade no nosso espaço aqui na internet. No vídeo de hoje, nós vamos apresentar a aula 6 do curso de Fiscalização de Publicidade, Fiscalização da Lei Cidade Limpa. Essa é a última aula do nosso curso, que teve o total de 6 aulas, cuja carga horária foi 4 horas, e este curso ele foi validado pela Escola Municipal dos Servidores Públicos, pela EMASP, né, da cidade de São Paulo. O curso ele servirá para progressão na carreira, tanto dos agentes gestores que trabalham diretamente na fiscalização de publicidade, quanto para qualquer servidor da Prefeitura de São Paulo que tenha interesse no tema, que trabalhe na área ou não, mas que goste, que queira saber um pouco mais sobre instalação de anúncios aqui na cidade de São Paulo e que precisa também de cursos para sua progressão na carreira. Se você é funcionário e precisa desse curso, né, do certificado, precisa esperar a EMASP fazer a divulgação. Geralmente a EMASP divulga por e-mail, abre as inscrições, o curso ele vai ficar aberto durante um determinado período de tempo, completamente disponível na plataforma da EMASP. Você vai entrar, no melhor horário que você conseguir, que for bom para você, vai fazer o seu curso lá e vai receber diretamente o certificado pela Escola do Servidor. Mas, para quem não é servidor da prefeitura, para qualquer munícipe, o curso ficará disponível aqui na plataforma do YouTube, poderá assistir também, se você não precisar do certificado, só quer ter o conhecimento, o curso vai ficar disponível também aqui na plataforma para você assistir quantas vezes você quiser. Te peço, então, antes de começar o vídeo, para você deixar o seu like. Se você ainda não é inscrito no canal, peço para você se inscrever, compartilhe este vídeo para nos ajudar a divulgar o maior número de pessoas possível os assuntos relacionados à fiscalização de atividades urbanas e principalmente hoje aqui, fiscalização da Lei Cidade Limpa. Então, sem maior enrolação, bora para a aula. Olá, seja bem-vindo a mais uma aula do curso de Fiscalização de Publicidade. Vamos dar então continuidade ao conteúdo do nosso curso hoje. Vamos falar agora sobre as infrações. Então, o que é considerado infração pela Lei da Cidade Limpa, pela Lei 14.223 de 2006. Antes de entrar, né, para falar os tipos de infração, eu só gostaria de comentar com você que eu estava pensando inicialmente de separar as infrações, né, de uma forma que facilitasse lá encontrar no SGF, no tablet, mas eu encontrei 77 infrações diferentes que devem ser aplicadas no caso da propaganda irregular, no caso de infrações à Lei da Cidade Limpa. Aí eu desisti. Então, infelizmente, está lá, né, dentro do postura, publicidade, assunto, anúncio irregular, tem lá uma série de irregularidades, 77 irregularidades, que, de acordo com o que foi praticado pelo infrator, é a ação fiscal correspondente que vai ter que ser colocada em prática, tá? Mas vamos voltar aqui. Quais são, então, as infrações previstas pela legislação? Primeiro, exibir anúncios sem o CADAM. Então, fez a instalação do anúncio, não tem o cadastro anterior, não tem o CADAM aprovado pela prefeitura, já é uma irregularidade. Fez a instalação do anúncio, tem o CADAM, mas as dimensões estão diferentes do que foi aprovado, é irregularidade também. No cadastramento do anúncio, eu não trouxe nenhum aqui, mas no CADAM, que é emitido pela prefeitura, tem a área total do anúncio, tem o tamanho, largura, altura, tem a altura que vai ser feita a instalação do anúncio, tudo isso tem no CADAM. Aí você vai conseguir olhar no cadastramento do anúncio que foi aprovado para verificar se as dimensões que foram autorizadas estão sendo respeitadas ou não.
Então, imagina que a pessoa ela possa ter 4 metros quadrados de placa, de anúncio, e aprovou apenas 2 metros quadrados. Então, o CADAN dela é 2 metros e ela colocou uma placa de 4. O anúncio está irregular. Você precisa observar também quais são as dimensões que ele aprovou, que a pessoa aprovou, para verificar se está corretamente instalado no tamanho certinho. Tudo bem? Outra irregularidade, exibir anúncio fora do prazo constante da licença do anúncio. Então, a pessoa tem um anúncio e ela tem que fazer o pagamento do preço lá anualmente. Se o pagamento do preço está atrasado, se a pessoa não pagou, o anúncio dela não está valendo porque ela não fez o pagamento. Neste caso, também é uma infração. Mais uma infração, tem um anúncio, está regularizado, o tamanho está certo, está instalado direitinho, mas a pessoa não colocou o número do CADAN diretamente no anúncio. Então, se for uma placa, não colocou o número do CADAN na placa visível do logradouro público. Também é outra infração. Próxima infração, manter o anúncio em mau estado de conservação. Então, você vai perceber lá no tablet que tem lá uma série de infrações e tem lá a infração com risco, com risco, com risco. Nós vamos ver daqui a pouquinho que os anúncios instalados que têm risco, o procedimento ele é um pouquinho diferente, o prazo é diferente da intimação. Então, você tem lá, por exemplo, exibir anúncio com risco. Você vai fazer essa opção porque uma das irregularidades aí é não manter o anúncio em bom estado de conservação. É outra irregularidade. Próxima. Não atender intimação do órgão para regularizar ou remover o anúncio. Fez a fiscalização na primeira vistoria, cabe já a primeira multa, não tem intimação prévia, então cabe a multa e a intimação para regularizar. Não regularizou, configura o cometimento dessa infração, que é não atender a intimação para remoção ou regularização do anúncio. Próxima irregularidade, veicular qualquer tipo de anúncio em desacordo com a lei, esta, né, a 14.223, e qualquer outra lei municipal, federal ou estadual pertinente. Aqui, neste caso, vai entrar, lembra, todas aquelas irregularidades que eu falei, que é proibida a instalação de anúncios nos locais que o anúncio é instalado, e naqueles casos em que, a princípio, não é considerado anúncio, mas há um desvirtuamento, vai entrar tudo aqui. Nesse veicular, anúncio em desacordo com a legislação. E, finalmente, aqui, praticar qualquer outra violação às normas previstas na lei ou no decreto regulamentador. E vou mais além, né? Nas resoluções também da CPPU, que é o que traz de orientação de como esses anúncios eles devem ser implantados para ser considerados regularizados ou irregulares. Então, essas são as infrações previstas pela lei. Quais são, então, as penalidades aplicáveis? Primeiro, multa. Segundo, cancelamento do CADAN imediatamente. E terceira, remoção do anúncio. Como que funciona a ação fiscal? Chegou no local, constatou irregularidade de multa. Então, como eu já disse, repito, não existe intimação prévia para regularização. Já constatou, já recebe a primeira multa e intimação. Para quê? Regularizar o anúncio ou remover. Se o anúncio não for regularizado, na segunda vistoria já pede a cassação, né, o cancelamento do CADAN, e faz a aplicação das demais multas, que nós vamos ver já já, e já pode pedir para a prefeitura remover, caso a pessoa não faça a remoção voluntária. Então, é possível, sim, que a prefeitura faça a remoção desses anúncios, cobrando do responsável depois os custos dessa remoção. A lei prevê a possibilidade, né? Na prática, isso é mais difícil, mas existe sim. Principalmente quando o anúncio instalado ele é muito grande e isso causa risco de causar algum acidente, né, para as pessoas que estão passando, né, para o público, para os pedestres. Neste caso, a prefeitura pode sim fazer a remoção e não vai ficar esperando o responsável pelo anúncio fazer, dependendo do grau do risco. Qual que é o prazo, então, dessa intimação? Se o anúncio é anúncio indicativo,
Ou aquele anúncio que nós falamos especial, que é irregular, lembra? Finalidade cultural, finalidade imobiliária, que esteja instalado de forma irregular, o prazo é 5 dias para a pessoa regularizar ou retirar o anúncio. Se o anúncio ele está apresentando risco iminente de cair, de causar algum acidente, o prazo reduz para 24 horas. Então, em 24 horas, a pessoa precisa regularizar a situação daquele anúncio que está em risco ou retirar aquele anúncio. Qual é o valor da multa? R$ 10.000 por anúncio irregular. Lembra na primeira aula que eu trouxe vários exemplos, inclusive de estabelecimentos que tinham 5, 6 anúncios? Neste caso aqui, se forem 5 anúncios irregulares, vai ser R$ 10.000 vezes 5, porque cada anúncio irregular vai receber uma multa. Se esse anúncio ele tiver até 4 metros quadrados de área, o valor da multa é 10.000 por anúncio. Se ele for maior do que 4 metros, para cada metro que ultrapassar os 4 metros quadrados, acrescenta R$ 1.000. Então, por exemplo, a placa instalada tem 10 metros quadrados. Até 4 metros, 10.000. O que passou de 4 metros? Então, de 4 para 10, nós temos 6 metros a mais. Para cada metro, R$ 1.000. Então, é R$ 1.000 vezes 6, mais os 10.000 iniciais. Então, vai ter uma multa de R$ 16.000 por uma placa de 10 metros quadrados de área, caso essa placa seja irregular. Tudo bem? Tranquilo aqui? O valor, né, do cálculo da multa. Por isso que eu falei lá no início que é tão importante a gente entender como que o cálculo da área de exposição do anúncio era feito, porque a gente ia utilizar isso no momento de fazer a aplicação da multa. Tem que calcular direitinho o anúncio para fazer certinho a aplicação da multa. Tá? Então, voltamos lá. Chegou, fez a intimação, fez a multa neste valor, passou o prazo, não foi atendida a intimação para regularizar ou remover. Se o risco foi iminente, volta em 24 horas. Se não for, se for um anúncio indicativo especial, volta em 5 dias. Se não foi feita o atendimento da intimação, a segunda multa é o dobro da primeira. Então, vai ser vezes 2, vai ser o dobro daquela primeira multa que foi aplicada. E essa multa, ela é reaplicada a cada 15 dias, até que o anúncio seja regularizado ou seja removido. No caso do anúncio que apresenta risco iminente, nós estamos falando de 24 horas. Foi lá, multou, intimou, volta em 24 horas. Não atendeu? A multa é em dobro e a cada 24 horas poderá ser renovada essa última multa em dobro, né? Ela é reaplicada a cada 24 horas se o anúncio apresentar risco iminente. Então tem que ver direitinho quais são essas situações para ver o prazo de aplicação. E essa multa ela vai sendo aplicada até que o anúncio seja regularizado ou seja removido, sendo que a prefeitura poderá remover e cobrar depois os custos do responsável. Tá? Então, essa é a ação fiscal sobre as penalidades aqui correspondente aos anúncios da Lei 14.223 de 2006. Quais são os responsáveis pelo anúncio? O proprietário do imóvel, o possuidor do imóvel onde o anúncio está instalado, aquele que está anunciando, imagine que seja um imóvel locado, então o anunciante é o responsável de forma solidária. Se o anúncio que está sendo feito é aquele que precisa de uma estrutura e coloque, né, em caso de segurança, de instalação ou manutenção, a estrutura, ou algum tipo de equipamento que pode causar insegurança, queda e trazer algum dano à população, aos transeuntes, a empresa que fez a instalação, os profissionais responsáveis pela estrutura, pela instalação, e no caso, se faltou manutenção, a empresa de manutenção. Então, todos esses são responsáveis solidários do anúncio. O que significa solidariedade? Significa dizer que você, fiscal, poderá
eleger um deles e fazer a ação fiscal, e depois esse que sofreu a ação fiscal, ele poderá entrar com uma ação de regresso contra os demais. Por que a legislação permite isso? Porque às vezes você não sabe quem instalou. Aí você vai chegar lá, o proprietário fala, não, mas a culpa não é minha. A culpa dessa instalação errada foi a empresa que eu contratei, que colocou a placa maior do que poderia, que fez de forma a colocar em risco o anúncio. Eu não sou responsável. Mas você não sabe onde que é a empresa e você vai ficar indo atrás? É muito difícil. Então você faz ação contra aquele que você conseguir identificar mais fácil e mais rápido. Identificou um, já pode fazer ação contra ele, e é possível porque a responsabilidade ela é solidária, e ele vai entrar depois com uma ação regressiva na justiça contra quem de fato causou aí a responsabilidade pela instalação do anúncio irregular. Tudo bem? E, finalmente, aqui, se o anúncio foi feito, anúncio publicitário, né, por meio de banner, faixas, pintura, lambe-lambe, em outros equipamentos públicos e vias, os responsáveis pelo anúncio poderão figurar aí no polo passivo da ação fiscal, né? São responsáveis e sofrerão as penalidades fiscais no caso aí desse tipo de anúncio irregular. Então, até aqui nós estamos falando das características, né? Nós falamos das características, dos detalhes, dos requisitos da ação fiscal da Lei da Cidade Limpa, que é a Lei 14.223 de 2006. Mas agora eu gostaria de falar um pouquinho com vocês sobre a publicidade irregular por meio de panfletos, entrega, né, de panfletos, distribuição de materiais impressos com finalidade publicitária, que contenham mensagens publicitárias. Então, nós vamos falar um pouco sobre a Lei 14.517, de 16 de outubro de 2007. Não vamos falar de toda a lei, nós vamos falar apenas do artigo 26, que trata sobre a distribuição em vias e logradouros públicos de materiais que trazem mensagens publicitárias. Ele foi regulamentado pelo Decreto 59.172 de 2020, que nós vamos também conhecer um pouquinho junto aqui da explicação. Então, o que diz o artigo 26 da lei? Fala que é proibida a distribuição de folhetos, panfletos ou qualquer tipo de material impresso nas vias e logradouros públicos, veiculando mensagens publicitárias, que são aquelas mensagens que fazem a propaganda do estabelecimento onde a atividade ela é desenvolvida. Então, de acordo com esse artigo, na cidade de São Paulo, não pode ter nenhum tipo de distribuição de qualquer material impresso para fazer propaganda. Então, a entrega de folhetos, a entrega de panfletos nas vias, logradouros públicos, nada disso é permitido. E quando a lei fala que é proibido, significa dizer que não há possibilidade de regularização, mesmo que o interessado, né, ele queira fazer a regularização, tirar a autorização da prefeitura, eventualmente pagar alguma taxa, né, para conseguir autorização para fazer a distribuição desse material, não é possível, porque a legislação ela proíbe. Essa distribuição ela não pode ser feita manualmente, né, mão a mão, não pode ser feito por meio de lançamentos de veículos, então a pessoa passa com o veículo e joga, né, os panfletos, joga os folhetos, também é proibido. Não é possível também por aeronaves. A aeronave é interessante, que faz muito tempo. Eu lembro quando eu era pequena, passava aqueles aviões e eles jogavam, né, aquela quantidade de folhetinhos, de panfletos, e deixava a cidade, o bairro inteirinho sujo por conta daquele material que era lançado. Então, pensando, imagino eu, para evitar, né, esse tipo de atividade, também o legislador já colocou na lei a proibição de fazer essa distribuição ou esse lançamento desse material por meio de aeronaves, e não pode também ser feito, né, o lançamento das edificações. Imagina que a empresa está lá num prédio
E aí o interessado ele sai, né, da janela do prédio e joga aquele material pela janela. Também é proibido. Independente do tipo de entrega desse material, não é possível. A legislação proíbe. Inclusive, diz a lei, quando é oferecido em mostruários. Então tá lá, tem a loja, na porta da loja tem aquelas banquinhas, coloca lá uma banquinha e deixa ali os panfletos com preços, com promoções de produto, fazendo promoções desses produtos, assim também não é permitido. Tá? O que é possível é dentro, no interior da loja, fazer a distribuição para os clientes, mas não pode ter nem em mostruário na porta da loja. Quais são, então, as penalidades? No caso do panfleto, do folheto, só com mensagens publicitárias do estabelecimento comercial ou de prestação de serviço, basicamente são duas penalidades. A primeira, apreensão do material que está sendo distribuído. Além disso, cabe multa. A multa inicial é R$5.000, sendo que na reincidência ela é dobrada. Tá? Então vamos entender o que significa reincidência para fins de aplicação aqui da lei. A partir do momento em que é feito o flagrante da distribuição daquele material, impresso, folheto, panfleto ou qualquer outro tipo de material impresso com propaganda, né, com publicidade, faz a apreensão e já faz a aplicação da multa. Decorridos 60 minutos da primeira autuação, já é possível fazer a multa de reincidência. Tá? Então, presta atenção que, neste caso, a legislação permite que essas multas elas sejam reaplicadas a cada hora, se a infração persistir. Então, a ideia do legislador é evitar, impedir que esse tipo de infração seja cometida na cidade. Por isso, primeiro, que o valor da multa é tão alto, e segundo, a questão da reincidência. Então, foi lá o fiscal, fez a constatação, fez a apreensão do material e fez a primeira multa de R$5.000, foi embora para a subprefeitura. Passou uma hora, se voltou ao local e ainda continua com a mesma infração, né, o mesmo beneficiário aí da divulgação, né, o mesmo anunciante, ele continua ainda fazendo a distribuição desse material impresso, ele vai levar a multa segunda em dobro, no valor de R$10.000. E o material ele é apreendido novamente. Passou 60 minutos, aplica-se novamente a multa de R$10.000 e faz a apreensão. Então, todas as vezes que houver reincidência, há a aplicação da multa e a apreensão desse material que está sendo distribuído. Sendo que a primeira multa é R$5.000, as demais multas elas são aplicadas no valor de R$10.000. E o intervalo entre elas, 60 minutos. Então, é possível que no mesmo dia sejam aplicadas várias multas, até que a infração seja cessada, ok? Agora, vamos pensar numa outra situação. Chegou lá, fez o flagrante, fez a apreensão do material e fez a primeira multa no valor de R$5.000. O anunciante, ele parou, não fez mais a distribuição do folheto, do panfleto. Dentro do prazo de 6 meses, se ele fizer isso novamente, ainda assim é considerado reincidência. E aí, se dentro do prazo de 6 meses ele for flagrado novamente, na mesma infração, a multa vai ser dobrada a R$10.000. Só vai deixar de ser reincidência a partir do momento que passar 6 meses da lavratura da primeira multa. Para quem é que vai a multa? É a pessoa que está fazendo o anúncio, aquele que está anunciando, no caso de propaganda de empreendimentos imobiliários, onde são distribuídos também, né, aqueles folders, aqueles folhetos, fazendo aí a divulgação desse material publicitário. Também é proibido. Ele se enquadra no mesmo artigo 26 da Lei 14.517 de 2007. É a mesma situação. Neste caso também, previsão é a mesma da multa, dobrada na reincidência, a apreensão de todo o material que está sendo distribuído e tem uma pequena diferença. No caso da propaganda de empreendimentos imobiliários,
tem uma terceira penalidade, que é a suspensão do alvará de execução do empreendimento. A obra ela vai ser embargada e não vai poder construir durante o período de 15 dias. Se houver reincidência, multa dobrada, apreensão do material impresso, o prazo da suspensão é dilatado para 30 dias. Então, a obra ela vai ter que ficar paralisada durante 30 dias. E isso vai acontecer todas as vezes que houver reincidência. Então, com relação aqui a essa propaganda de empreendimento imobiliário, o que acontece, o que tem acontecido, de fato, que traz um pouco de dúvida no momento de aplicação desta lei, que é a distribuição de jornais e periódicos. Grande parte das vezes, esse empreendimento ele é anunciado juntamente com os jornais. Sabe aqueles jornais de bairro que tem lá as notícias, as informações e junto tem a publicidade? Então, é importante a gente verificar que há uma diferença nesse caso. Quando é uma distribuição gratuita, a legislação, lá no parágrafo 2º do artigo 26 da lei, 14.517, quando se tratar de jornais e periódicos, não é proibido, é permitido. Então, se houver um jornal de bairro ou um outro jornal qualquer, um periódico qualquer que seja distribuído, e aí pode ser mão em mão, pode ser distribuído na porta das lojas, esse material ele é permitido. Só que não pode ter nesse jornal, nesse periódico, somente propaganda, somente anúncios. Ele precisa ter uma parte com matérias jornalísticas e uma parte de anúncios. A liberdade de distribuição gratuita dos jornais e dos periódicos, primeiramente, está estabelecido lá no artigo 5º da Constituição Federal, no inciso 9, e tem uma lei federal, que é a Lei 5.250, de 9 de fevereiro de 1967, que trata aí das características das permissões para a distribuição desses jornais nas vias e logradouros públicos. Tá? Então, vamos entender aqui. A Constituição Federal permite a distribuição de jornais e periódicos. A Lei Federal 5.250 de 67 permite também, desde que esses jornais e periódicos precisa ser registrado no cartório de registro civil de pessoas jurídicas. Precisa ter um diretor ou um redator-chefe que vai ser o responsável e precisa ter estampado no cabeçalho o nome do diretor ou do redator-chefe, o endereço da sede desse jornal, desse periódico, e precisa também ser identificado qual é a gráfica onde esse jornal, esse periódico foi impresso. Se houver o atendimento aí desses requisitos, o jornal está autorizado de ser distribuído nas vias e logradouros públicos. A legislação ela não fala do percentual que precisa ter de anúncio, de matéria jornalística, mas é importante que esse jornal ele tenha conteúdo jornalístico. Se for apenas anúncios, ele volta lá para a regra geral, que é a proibição da distribuição de qualquer material impresso. Só mais um detalhe que eu gostaria também de chamar a sua atenção é que essa parte da ação fiscal, principalmente da distribuição de material impresso nos lançamentos imobiliários, que tem que suspender o alvará, né, de execução e fazer o embargo da obra, existe lá o passo a passo dos procedimentos que precisam ser observados, que é na portaria intersecretarial da SEAB, juntamente com a Secretaria das Subprefeituras, número 254 de 2008. Então, ela dispõe sobre a fiscalização da proibição de instalação de anúncios publicitários e distribuição de panfletos na paisagem urbana e logradouros públicos. Dá uma olhada com calma também nessa portaria, que tem lá os procedimentos, principalmente quando houver aí a identificação da irregularidade cometida de distribuição do material impresso, no caso de lançamentos imobiliários. Para fins, né, de suspensão do alvará,
e depois, na continuidade, para fazer o embargo da obra. E aqui embaixo eu trouxe, conforme eu havia comentado, o site que você pode encontrar as resoluções da CPPU, todas as resoluções que a Comissão Permanente de Paisagismo Urbano publicaram, né, e emitiram para orientação da instalação dos anúncios e também para fiscalização desses anúncios. Então é isso. Esse foi o conteúdo que eu pensei em trazer aqui para esse curso, né, de fiscalização de publicidade. Tem aqui os meus dados de contato. Se você tiver alguma dúvida, se você entender que algum conteúdo ficou faltando, que a gente poderia ampliar um pouco mais esses conceitos, é só você entrar em contato, fala comigo, deixa lá, né, as suas sugestões, as suas dúvidas, que eu vou ter um prazer enorme de te responder. Espero que você tenha gostado do curso e espero que você fique muito bem. Um grande abraço e até o próximo curso. Então é isso, pessoal. Esse foi o conteúdo do vídeo que nós preparamos, né, para você hoje, que nós pensamos para você, para a aula, para a conclusão da aula. Foi a última aula do curso de fiscalização de publicidade. Espero que você tenha gostado da aula, espero que você tenha gostado do curso. Nós estamos preparando novos cursos, então o próximo curso que já está em elaboração é o curso de fiscalização de atividades, que são o funcionamento dos estabelecimentos que precisam, né, de licença para funcionar, licença emitida pela prefeitura, fiscalização de usos não residenciais. Esse curso está em elaboração, logo mais você vai ter novidades aqui no canal desse curso que será realizado. Se você gostou do vídeo, se você gostou do curso, se você gostou da aula, deixe o seu like, se inscreva no canal se ainda não for inscrito e compartilhe este vídeo, porque nós entendemos do sindicato que quanto mais informação for compartilhada, principalmente do entendimento da legislação, vai auxiliar os munícipes a não cometer infrações por desconhecimento da lei. Principalmente porque as leis elas são muito técnicas e muito detalhistas. A lei é complicada mesmo, para quem aplica na prática, como nós que fiscalizamos, mas é complicada também para quem precisa conhecer e fazer aí a obediência de acordo com o que diz a legislação. Espero que você fique bem, um grande abraço e nos vemos no próximo vídeo. Até lá!